Eu sou o Bruno Polvarini, criador junto com a Cláudia Quezado do curso GPS, o Gestão de Processos Simplificada. E nós dois estamos muito felizes, ansiosos por fazer o desenvolvimento e o lançamento desse curso, porque você tem nos ajudado muito a entender o que é a gestão de processos nessas nossas interações que nós temos tido nos últimos dias. Em 2013, eu e a Cláudia e uma outra amiga nossa, a Rose Oi, tivemos uma satisfação adicional na nossa atuação com o processo quando nós fomos convidados pelo pessoal da ABPMP, Associação Brasileira dos Profissionais de Gerenciamento de Processos, a escrever a introdução do capítulo 7, o capítulo de transformação de processos, do chamado Guia CBOC, o guia que tem o corpo de conhecimento em gerenciamento de processos. Ele é considerado a principal referência dos profissionais de gerenciamento de processos ao incorporar as boas práticas do assunto para quem quer trabalhar com a matéria de gestão de processos. E nós fomos convidados, então, nós fomos inclusive os únicos brasileiros que escreveram nessa parte introdutória de cada capítulo. Os outros textos, todos os outros capítulos são tradução de pessoas que atuam em outros países do mundo, né? Então nós fomos assim, a representação do pensamento nacional no Guia CBOC. E o mais bacana de tudo é que o que nós fizemos constar aqui da parte, então, do capítulo 7, integração de processos, foram os princípios justamente dessa fórmula GPS que nós estamos trazendo agora para você. Nós na época não chamávamos ela assim, mas nós incluímos ali 10 ou 11 ideias poderosíssimas que, se você utilizar no seu dia a dia de gestão de processos, você vai ter um sucesso muito interessante. Então, quando o corpo de conhecimento, a Bíblia, vamos dizer assim, da gestão de processos, nos convidou para fazer parte também dessa turma e nos permitiu incluir essas ideias que a gente acha que são um pouco diferentes daquela forma tradicional de encarar a gestão de processos, isso nos deu muita satisfação e eu acho que foi um grande avanço para que todos os profissionais de gerenciamento de processos possam, então, ver o outro lado da moeda, uma outra forma de abordar a gestão de processos, tendo maior resultado e mais efetividade nos seus projetos. E aí, eu queria nesse vídeo aqui, você deve se lembrar que nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu esses vídeos, aqui nessa página, aqui em cima, ou embaixo desse vídeo, você tem os links para o vídeo 1 e o vídeo 2. Eu acho que você deveria assistir esses vídeos antes de retornar aqui para essa nossa conversa. Mas eu ia dizendo que nesses vídeos anteriores, você aprendeu o que pode fazer a diferença numa boa gestão de processos, né? No vídeo 1, nós falamos de 3 ideias-chave, 3 ideias infalíveis, 3 ideias que você não gasta R$1 sequer e você pode incorporar imediatamente aos seus projetos de gestão de processos e ter resultados muito bons, muito revolucionários. No vídeo 2, então no vídeo 1 a gente falou o que você devia fazer. No vídeo 2, eu mostrei para você um estudo de caso de uma situação real em que eu apliquei aquelas ideias-chave e mais algumas outras e aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante, com bons resultados, num tempo muito curto, de 1 mês e meio, que a gente tinha apenas para fazer aquela melhoria de processo. E para mim aquilo dali foi uma quebra de paradigma, né? Eu trabalhava no modelo anterior, depois eu aprendi a fazer uma forma diferente, mas não cheguei a aplicá-la, e aquele foi o meu primeiro projeto de sucesso aplicando essa nova fórmula. Então os vídeos anteriores, eu procurei trazer aqui para você naqueles vídeos o que fazer e o como fazer. Agora, você só precisa fazer. Porque de nada adianta você ter os conceitos na sua cabeça, você ter visto que outras pessoas também fizeram, mas se você não aplicar nos seus projetos de gestão de processos, na sua vida, na sua realidade, esses conceitos e essas práticas, isso não vai ter efetividade nenhuma para você, o resultado não vai acontecer. Então este vídeo, na verdade, ele procura dizer para você a forma que você faria então acontecer esses projetos de melhoria de processo. E eu fiz aqui um esquema atrás de mim que eu queria então rapidamente passar para você, que é o que eu considero que são as principais ideias, os pontos que você deve abordar para você chegar do outro lado. E sempre lembrando que eu vou estar aqui, eu e a Cláudia vamos estar aqui para fazer esse trabalho acontecer junto com você da forma mais suave, da forma mais tranquila, para que você não sofra, não se afogue em tanta informação, como a gente falou naquele segundo vídeo, né? E você possa chegar do outro lado com qualidade, tá bom? Então eu queria começar primeiro desse lado aqui, falando o que é a base da nossa fórmula GPS, o que a gente considera que é fundamento. Olha, a gente acha que você deve conhecer o contexto em que você está trabalhando a gestão de processos. O contexto lá fora, o que as organizações consideram que é processo, o que é gerenciamento de processo, o que é sustentabilidade de processo, enfim, conhecer algumas coisas, como por exemplo o Guia CBOC.
E esse guia é muito interessante porque, como ele é um conjunto de boas práticas, mas ele não pretende ser definitivo, prescritivo, uma lei a ser seguida, então você, ao ler várias dessas informações que tem aqui no Guia CBOC, você pode ver que algumas delas são até contraditórias, propositalmente. Eu dou um exemplo. Eu defendo que a gente deve começar sempre a modelar um processo do fim para o começo, no capítulo 7. E se eu não me engano, no capítulo 9, ou no capítulo anterior, tem um outro colega que faz justamente uma sugestão diferente e ele explica por que ele acha que aquilo funciona melhor nos seus projetos de gestão de processo. Enfim, você deve conhecer essas experiências, esses conceitos, o contexto da gestão de processo para poder tomar suas melhores decisões. Você precisa conhecer os modelos, o que é um modelo, o que é construir um modelo, como se constrói um modelo, né? Gestão de processo é muito baseada na questão de modelagem de processos, e você tentar abstrair a realidade e fazer dela uma representação. Então você precisa ter essa informação do que são os modelos, do que são ciclos de gerenciamento, ciclos de gestão de processos, ciclos de gestão, os mais diversos possíveis, e verificar o que isso pode ser usado na sua vida, no seu dia a dia. Eu tenho aqui esse conjunto de informações que é o que eu vivi na minha experiência de mais de 15 anos com gestão de processos. E ao fazer essa correlação entre essas outras abordagens, com a versão tradicional de gestão de processos e com a versão mais moderna de gestão de processos, eu pude fazer as ligações do que era importante para mim, do que era a mesma coisa sendo chamado de um outro nome, ou do que eu precisava abandonar para ter uma vida mais fácil e conseguir chegar mais rapidamente nos meus objetivos. É isso que eu acho que é a base da gestão de processos. Você deve conhecer aquelas 3 ideias-chave que eu falei no vídeo número 1, então que é de você identificar primeiro o valor, e depois você começar a pensar em soluções ao invés de problemas, e por fim você modelar o seu processo ao contrário, do fim para o começo. Eu diria que essas 3 ideias são o núcleo da fórmula GPS, é a parte mais importante da nossa fórmula. Você deve entender como você chega em resultados, como você identifica os seus resultados, como você compartilha esses resultados com outras pessoas que possam então começar a viver o mesmo sonho que você e começar a remar na mesma direção. Você deve então depois montar as chamadas cadeias de valor, que na verdade são arranjos desses resultados, como o resultado de uma pessoa interfere ou se baseia no resultado de outra pessoa para montar os grandes arranjos que nós chamamos de processo, que é a base do nosso treinamento. E você deve pensar depois na sustentabilidade dos seus processos. Ou seja, uma vez que o seu resultado foi imaginado e uma vez que ele aconteceu, como é que eu tento garantir que ele aconteça sempre da forma mais econômica, mais sustentável, da forma mais inteligente na minha vida, certo? Agora eu vou mudar aqui de lado e vou falar, bom, essa é a base da gestão de processo simplificada. Nós temos aqui outras questões que devem, então, complementar essas informações. Se você tiver essa base, eu tenho certeza que você consegue chegar do outro lado e você faz um grande trabalho nos seus projetos de gestão de processo. Quer você chame ele de projeto ou quer você fale assim, não, eu quero resolver uma questão aqui na minha vida, eu quero melhorar uma coisa no meu ambiente familiar, na minha empresa, microempresa, ou na minha grande organização, na minha multinacional. Na verdade, a base é a mesma para qualquer um desses contextos. Tenha você experiência em processo, seja você um novato nessa temática. Mas aí você pode querer detalhar essa base e começar a sofisticar o seu trabalho, né? É que nem aquela história, você começa a aprender a ler e escrever, então você aprende em geral primeiro 5 letras, as vogais, não é isso? Que tem um papel muito importante na construção das palavras, pelo menos no nosso idioma português. Depois você começa a aprender as outras letras, as outras 21 letras, e você tem um conjunto de 26 símbolos. E aqueles símbolos começam a fazer sentido quando você começa a combiná-los. E depois você aprende as palavras. E uma vez que você aprende as palavras, você pode escrever qualquer coisa que você quiser. Um relatório científico de última geração ou uma carta de amor, não é isso? Mas o importante é que você, sabendo essa questão toda, todos esses símbolos, você conhecendo essas informações, você pode decidir o que você quer fazer, quando você quer fazer, se você quer desenhar alguma coisa muito simples ou abordar uma questão muito complexa. O importante é você ter na sua mão essas ferramentas e esses conhecimentos para tomar sua decisão. Então você pode querer detalhar essa base da fórmula GPS e começar a fazer discussões mais profundas do tipo assim, mas por que eu trabalharia mesmo com processos, hein? É só porque é uma moda? É porque todo mundo está fazendo isso lá nas outras organizações e eu não quero parecer diferente? Mas também tem gente que hoje em dia está abandonando a gestão de processos e trocando por outras abordagens, como gestão da inovação, como design thinking. Será que essas coisas têm a ver?
Por que eu trabalharia com processo? Né? Você deve, então, entender quais são os conceitos de processo, o que tem por trás dessa discussão de processo, de design, de inovação, de OIM, de gestão de projetos, enfim, vários campos aí do conhecimento humano que tentam resolver problemas. Eu preciso conhecer esses conceitos e tentar ver o que me interessa e o que eu devo abandonar, não é isso? A gente deve conhecer métodos, né? Tem um método tradicional de gestão de processos, tem um método diferente que a gente está propondo aqui, a Cláudia, né, que é a fórmula GPS. E será que é interessante? Aliás, eu queria até falar, você sabe por que esse nome é de gestão de processo simplificada e o título dele é GPS, essa contração a gente resolveu usar? Porque nas últimas férias, há cerca de 2 meses atrás, a gente tinha um tempo muito curto, a gente estava fora do país e a gente queria conhecer vários locais e a gente estava se locomovendo de carro. E estávamos com os nossos 2 filhos, né? Então a gente aproveitava para passar o dia na cidade que a gente tinha escolhido para conhecer. E aí à noite, quando a noite estava chegando, depois das 9, 10 da noite, o sol estava baixando, geralmente o Felipe e a Luísa iam para o banco de trás, iam começando a conversar, acabavam caindo no sono, e eu e a Cláudia ligávamos no nosso GPS e apontávamos para a próxima cidade que a gente queria chegar, e a gente chegava lá com toda a segurança. Então, assim, a gente achou genial essas coincidências, né? A gente está falando de uma gestão de processo simplificada, GPS, e nós estamos falando de alguma coisa que é simples, que você põe o seu destino, o seu rumo que você quer chegar, você consegue chegar lá de uma forma muito fácil de utilizar, todo mundo hoje sabe usar um GPS, e você pode garantir que esse rumo seja feito da melhor forma, economizando recursos, fugindo de estradas que estejam como é que se diz, em manutenção, querendo economizar gasolina, enfim, você consegue no GPS chegar no seu destino e fazendo ele da forma mais inteligente, da forma que mais atende a você. É o que a gente está pensando no nosso curso, então a gente falou, vamos fazer um curso simples de gestão de processo, o curso GPS, Gestão de Processo Simplificado, e as pessoas também devem entendê-lo como um GPS, que você bota algumas informações fundamentais e você chega do outro lado rapidamente. Lógico, depois você pode sofisticar, você pode querer fazer esse seu percurso com outras informações que você inclua no seu GPS. Mas a base é essa aqui, e você já tem ela desde o começo. Bom, eu vinha falando então que a gente vai falar de métodos, a gente deve falar de instrumentos que os profissionais de gestão de processos usam para chegar do outro lado. Então, mapas, modelos, cadeias de valor, acordos de nível de serviços, Canvas. É muita informação aqui, e isso daqui a gente gostaria muito de discutir com você. Nós temos aqui também a apresentação de resultados e as limitações que essas abordagens têm, porque nenhuma abordagem é perfeita. Então, se você usa a fórmula GPS, você provavelmente está ganhando de um lado, mas você está deixando de ter algum tipo de informação de outro lado, não é isso? E todos os métodos são assim. A gente acredita que o método mais efetivo, aquele que dá mais certo para você ter uma boa gestão de processo, com bons resultados, economia de recursos e satisfação ao fazer o seu trabalho, é a fórmula GPS. Mas a gente fala um pouco então dessas comparações entre os métodos. A gente fala sobre experiências particulares que eu tive, né? Trabalhar com qualidade total, com prêmios de gestão, com modelos de gestão. Eu fui diretor do programa Gestão Pública do Governo Federal, então eu gostaria de trocar essas informações com você. A gente fala da importância da comunicação e da linguagem, da questão comportamental, a economia do comportamento, né? Aqueles cutucões, os nudges, não sei se você já ouviu falar desse termo, é aquela provocação, aquele cutucão que você dá na pessoa para ela ir no sentido das coisas como devem ser bem feitas, não é isso? A publicidade faz isso de forma fantástica, os governos também têm feito bastante isso para orientar a mudança de cultura do cidadão na direção correta. Isso é muito importante você ter esse tipo de informação quando você trata de gestão de processos. A gente gosta de falar de redes, né? As redes estão em moda. Eu agora trabalho numa unidade que está montando uma rede de inovação, de atores para a inovação, né? Do serviço. Então, a gente fala de redes, a gente fala das estatísticas que estão por trás da questão de processo, fala de um fenômeno chamado cisne negro. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas é um fenômeno muito interessante e que pode ajudar bastante a gente a compreender esse contexto da gestão de processo e tomar a melhor decisão e escolher qual o tipo de instrumento ou de conceito que a gente vai usar para alcançar os nossos objetivos. A gente fala de design thinking está na moda, né? Apesar de não ser uma técnica tão moderna assim, mas design thinking está na moda e tem tudo a ver com processo. Na verdade, como eu falei nos primeiros vídeos, a fórmula GPS foi baseada num conhecimento que eu tive quando eu interagi com o pessoal da Sociedade Científica de Processos e Design. Então, design tem tudo a ver com processo. A teoria da complexidade, isso aqui é fundamental. Quando a gente está falando de processos que envolvem seres humanos, naturalmente, esses processos são complexos. Então, a gente precisa entender o que aqueles caras lá de antigamente, né, o Herbert Simon,
o Morin falaram sobre complexidade e como a gente pode usar isso a nosso favor. A gente tem que entender que processos são cadeias de valores, esses valores devem ser compartilhados e a gente deve buscar minimizar os riscos na hora que o nosso projeto vai ser implantado. Uma coisa muito comum que nós costumamos fazer e que a gente deveria tomar certo cuidado é sair de um modelo que a gente fez aqui assim, num desenho, numa parede, num papel, num software e implantar diretamente na realidade, sem se preocupar muito se aquilo vai dar certo ou se vai dar errado. A gente aprende aqui técnicas de minimizar os nossos riscos de efeitos indesejados. Eu queria também discutir com você, nessas nossas interações, dentro da fórmula GPS, quais são os papéis que os resultados, que os valores que cada pessoa entrega no processo podem assumir e como que eles se combinam para chegar do outro lado para garantir o objetivo geral do seu processo. Como a gente aprende a montar cadeias de valores ou desacoplando informações que estão integradas ou expandindo as fronteiras do nosso processo. Né? O processo é uma questão, a nossa gestão de processo é uma questão evolutiva. O conhecimento que eu tenho hoje é diferente do que eu vou ter na semana que vem. Então é natural que o meu modelo de processo também evolua. E não faz mais sentido aquela ideia que a gente fazia 15 anos atrás, que a gente desenhava um processo, mandava o chefe daquela unidade assinar, atestar que o processo era aquele mesmo e falava assim, travou. Agora até a nossa próxima modelagem, o seu processo tem de ser esse. A gente não controla todas as variáveis. A vida é muito mais dinâmica do que isso, né? Então eu tenho que aprender como que eu atualizo a minha modelagem de processo, como eu expando essas fronteiras para que eu tenha sempre a boa gestão. A gente vai falar aqui do CBOC e vai dizer então por que a fórmula GPS é totalmente aderente com o que prega a Bíblia de processos, não é isso? O guia, que é o corpo de conhecimento e gerenciamento de processos de negócio. Lembrando que os fundamentos da fórmula GPS já estão aqui no capítulo 7, introdução do capítulo 7 do CBOC. Se você já conhece esse texto, dê uma olhadinha lá e veja do que a gente está falando. Capítulo 7, integração de processo. E a gente, por fim, vai discutir coisas como gerenciar os efeitos colaterais que o meu processo gera, como que eu posso trabalhar a meu favor a questão do paralelismo, várias pessoas ao mesmo tempo modelando o processo em vez de apenas um consultor, como a gente costumava fazer no passado. O que eu ganho com isso? Que tipo de cuidado eu preciso ter para que as pessoas tenham o mesmo entendimento e a gente possa ganhar velocidade, conformidade e comprometimento das pessoas quando elas trabalham em paralelo pelo mesmo objetivo que nós estamos lutando, não é isso? Qual o papel, então, do consultor nesse novo modelo? Na forma tradicional de modelar processo, o consultor era basicamente uma pessoa que tinha duas habilidades. A primeira delas, ela tinha um conhecimento muito maior do que as pessoas, a gente julgava que faziam parte do processo, então ela vinha de fora para ensinar alguma coisa nova que você não conhecia. E a segunda competência que ele tinha era saber fazer os modelos de processo. Ele é que sabia fazer todo esse desenho. Hoje em dia isso não faz mais sentido. As pessoas têm o conhecimento do processo em que elas trabalham, muito mais do que o consultor que vem de fora, e as pessoas podem ter o conhecimento e as ferramentas para fazer os modelos. Então, qual é o papel desse consultor? Como é que a gente pode aproveitar a vinda de um consultor para ajudar a gente ao invés de atrapalhar, não é isso? E aí a gente fala então daquelas técnicas de minimização de riscos, como a simulação e a emulação de processos, visando, por fim, uma grande integração de linguagens, uma economia de recursos, uma forma de você trabalhar sempre de maneira racional e voltada para o resultado que o processo tem de dar. Nossa, eu falando isso dessa forma, eu vi aqui atrás, eu estou com o visor da câmera apontado para mim, eu vi o quanto de informação que tem, né? E eu já falei para vocês, no vídeo 2, se você não viu, dá uma voltadinha lá no vídeo anterior a esse, que um dos problemas que eu tive um insucesso quando eu tentei implantar uma metodologia parecida com essa de gerenciamento de processos foi justamente me afogar em tanta informação. Era muita coisa e eu acabei tentando fazer tudo ao mesmo tempo e eu não tinha a vivência e a experiência que eu tenho hoje para escolher aquilo que é mais importante e depois ir no meu ritmo fazendo as coisas acontecerem. Então é importante isso aqui que nós estamos falando. Ó? Você deve respeitar o seu ritmo. Essas nossas conversas que nós temos tido, elas são muito importantes não só por essa questão técnica, mas principalmente por esse tipo de informação que eu tento sempre repassar aqui nos nossos vídeos. Respeite o seu ritmo, passo a passo você vai caminhando, escolha, entenda primeiro algumas coisas aqui. Se você não quiser entender o todo, se você não tiver essa oportunidade, se você tiver pressa em apresentar resultados, comece aqui pela base, depois você vai se aprofundando nos outros tópicos da nossa discussão e vá no seu ritmo, no ritmo das pessoas com quem você trabalha,
no ritmo da sua organização, sempre sabendo que desde o primeiro momento você vai ter resultados, você vai ter sucesso, você vai poder celebrar essas conquistas. E nunca viole esse seu ritmo. Aqui na Fórmula GPS a gente tenta fazer esse S aqui valer de forma bastante forte, ou seja, apesar de toda uma complexidade que existe aqui, e isso é um curso introdutório de gestão de processos, né? Mas olha só o quanto de informação você já tem. Pense nisso como as letras do alfabeto. Você tem várias letras, mas você pode escolher algumas para começar a fazer as palavras. Você pode depois dominar as letras e escrever só algum tipo de texto. Você não precisa escrever todos os livros do mundo no primeiro momento, ou nunca. Você pode escolher o seu ritmo. Sempre esteja em paz, sempre esteja feliz. Divirta-se ao fazer o uso da Fórmula GPS, né? Aproveite cada momento, porque é muito importante essa sua disposição, como você encara essa abordagem de melhoria de processos, como você se incorpora na sua unidade e como você gera valor para as pessoas que trabalham com você. Se você não estiver feliz, se essa forma não for divertida, então alguma coisa está errada, volte um passo atrás e tente ir no seu ritmo, sempre respeite o que você está sentindo. Uma última informação aqui, a Fórmula GPS. Então a gente tenta partir de coisas simples, pegar o complexo e tentar passá-lo de forma simples. 3 letras, 3 ideias-chave, 3 pontos principais da gestão de processos, a gente vai poder falar disso. 11 passos que você pode seguir, como está aqui no Guia Seboc. Se você ler a introdução do Guia Seboc, a gente vai falar lá de 10 ou 11 passos. Eu agora não sei se são 10 ou 11, porque uma vez a gente incluiu mais um para que isso parecesse um jogo de futebol, certo? Se você tivesse que escalar as suas 11 diretrizes infalíveis para que sua gestão de processo acontecesse, então a gente falou de 11 passos, 11 diretrizes que fariam as coisas acontecerem. Então a gente vai tentando sempre fatiar as informações e passando a informação para você da forma mais tranquila e de forma bastante evolutiva para que ela tenha uso e para que você tenha sucesso. Bom, essa, em linha geral, é a Fórmula GPS, a fórmula de gestão de processos simplificada. Dentro de alguns dias, nós vamos estar abrindo as inscrições para a nossa primeira turma do curso GPS. Nós vamos fazer, então, o lançamento do nosso curso à distância, Gestão de Processos Simplificada, o curso GPS. Por isso é muito importante que no próximo vídeo você acompanhe essas informações, porque é ele que vai trazer essas informações básicas de como você se inscreve, de como você adquire, de como você participa da nossa comunidade de gestão de processo simplificada. Eu já estou muito ansioso, como eu disse. Em breve a gente vai se ver nos próximos dias, então não perca de forma alguma o próximo vídeo. Até lá, aproveite para ver esses outros 3 vídeos, este aqui e os outros 2 que nós já deixamos. Entre na nossa página, aqui embaixo desse vídeo tem um espaço para comentários, sugestões, críticas, para tirar dúvidas. Curta se você gostou. Enfim, nós queremos ouvir você, porque é dessa nossa interação que esse curso está saindo e que essa comunidade de gestão de processos que dá resultado está se formando. Até o próximo vídeo, um grande abraço!